Vamos ler a palavra de Deus, Gênesis capítulo 39, no versículo de número 3. Quem já achou, dá glória a Deus. Pode ler? Gênesis 39, versículo 3 diz assim: vendo, pois, o Senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e serviu-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e o entregou na sua mão tudo que tinham. Todos digam comigo: glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus, que já nos deu a vitória, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Pode sentar, batendo palmas e dando glória a Deus. Noite, como nós lemos no início, 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12 e 13, fala: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará ser tentados além do que podeis suportar, porque juntamente com a provação Deus dará o quê? O escape. Deus dará o quê? O livramento. Então Deus não nos dá luta acima da nossa capacidade. Salmo 103, no versículo 14, fala que Deus, ele conhece a nossa estrutura, e ele sabe que somos pó. Então Deus sabe até onde que a gente aguenta. A Bíblia diz no livro de Mateus 23, tem um versículo que fala que Deus não é como os escribas e os fariseus, que colocam fardos pesados nas costas dos outros, mas eles nem sequer coloquem a ponta do seu dedo. Nós sabemos que Jesus, ele foi tentado no deserto. Você lê Mateus 4. Jesus, ele foi levado para o deserto para ser tentado, e chegou lá, ele foi tentado pelo diabo. O diabo disse para ele: se tu és filho de Deus, então faça que essas pedras se transformem em pães. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando os discípulos de Jesus foram expulsar o demônio daquele jovem que tinha o espírito de epilepsia, eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Quase aquele menino chegou diante de você, mas pô, mas os seus discípulos oraram, mas os demônios continuam na vida do meu filho. Por que os demônios não saíram? Por que essa enfermidade não saiu? E Jesus falou: essas castas de demônios, elas só saem com jejum e oração. Só sai com oração e jejum. Então a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, então fala assim: portanto, meus amados irmãos, fortalecei-nos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas a nossa luta é contra os demônios. A nossa luta não é contra aquelas pessoas que se levantam contra nós, mas aquela luta é contra os demônios que usam aquelas pessoas para se levantar contra nós. Então nós não temos que combater com nossos inimigos frente a frente, nós temos que combater contra os demônios que estão na vida deles. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 27, a palavra de Deus diz: amados, porém vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem para aqueles que vos aborrecem, orai para aqueles que vos caluniam, orai para aqueles que vos maltratam. Se alguém te bater na sua face direita, dá para ele também a esquerda. Se alguém te pedir o chinelo, não negue a minha túnica. Então é assim, Deus nos ensina a orar para Deus abençoar os nossos inimigos. Não podemos pagar o mal com o mal, não podemos pagar com a mesma moeda. Quem quer receber milagre de Deus, gente, tem que manter essa humildade, tem que descer do sal, tem que pedir a Deus misericórdia, tem que pedir a Deus um coração quebrantado. Salmo 51, 17 fala sobre um coração quebrantado, sobre um coração contrito. Deus não despreza um coração quebrantado. Deus não despreza uma pessoa com o coração totalmente voltado para Ele. A Bíblia diz, Gênesis 39, depois você lê Mateus
sonho que o sol, a lua e as 11 estrelas se dobraram diante dele. E para você que não sabe, a promessa de Deus era de exaltar José no meio da sua família. O sol significa o pai dele, a lua significa a mãe dele, e as 11 estrelas significa os 11 irmãos dele. Então a promessa de José era de honrar ele no meio dos seus familiares. E a Bíblia diz que quanto mais José contava o sonho, mais com raiva os irmãos dele ficaram, mais irado os irmãos dele ficaram, planejaram em matar José, planejaram destruir a vida de José. Mas o plano de José, o sonho de José era ser governador do Egito. A promessa de Deus se cumpriu na vida dele. Cumpriu. Passa na céu, passa na terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Mateus 24, 35. Então quando Deus promete, Deus ele cumpre. Glória a Deus. José era um jovem de 17 anos. Imagina só, o sonho dele era o quê? Ser governador do Egito. Ele passou por prova, ele passou por perseguição, ele passou por dificuldade no meio da sua família. E a Bíblia diz que ele foi colocado na casa de Potifar para trabalhar com Potifar. E Potifar viu que tudo que ele fazia prosperava. E ali Potifar foi fazer uma viagem e deixou José como responsável de tudo, da sua fazenda, dos seus empregados, responsável por tudo. Mas só que a mulher de Potifar deu de cima de José. José ele foi tentado na carne. José foi assediado. José foi tentado ao adultério. Então, mas o pecado não é a gente ser tentado, mas o pecado é a gente se entregar à tentação. A palavra de Deus fala, presta atenção, Provérbios 6, 29, que aquele que deita com a mulher do seu próximo, Deus não terá por inocente. Levíticos, capítulo 20, versículo 10 fala que se um homem adulterar com a mulher, morrerá o adúltero e morrerá a adúltera. E a Bíblia diz em Provérbios 6, versículo 32, meu Deus amado, o que adultera com a mulher, falta de entendimento, destrói a sua alma. Está vendo aí? O adultério faz a pessoa perder a sua alma. O pecado faz a pessoa perder a salvação. O pecado faz a pessoa perder o contato e a comunhão com Deus. A palavra de Deus fala, fugir de toda aparência do mal. Então a gente tem que vigiar com o tal do pecado. José foi tentado, mas José não se entregou à tentação. A Bíblia diz que José, ele fugiu do adultério, ele correu daquela mulher. E na segunda vez que ela deu de cima dele, ele foi correr, ela grudou a roupa dele, um pedaço da roupa de José ficou na mão dela. E quando o marido dela chegou, ela levantou a calúnia contra José, falando que José tinha dado de cima dele, e ela não quis ficar também como prova. O pedaço da roupa dele está aqui na minha mão. José foi parar atrás das grades, ele foi preso injustamente, sem estar devendo nada. Ele não tinha pecado, ele não tinha adulterado, ele não tinha aceitado o prato do diabo, mas mesmo assim ele sofreu na cadeia, descendeu sonhos de Faraó. Está vendo? O que a pessoa tem que passar para receber o milagre de Deus? Está vendo? A luta, a provação, a dificuldade, o problema, a perseguição, a calúnia, a tentação, a perseguição. Então, a gente não recebe as bênçãos de Deus de qualquer maneira. A gente não recebe as bênçãos de Deus de mão beijada. Os milagres de Deus não acontecem na nossa vida no estalar de Deus e nem num conto de fadas, gente. Para o milagre de Deus acontecer na nossa vida, temos que pagar o preço de oração, o preço de jejum, o preço de vigilância. Temos que ter vida no altar, temos que andar na sinceridade, temos que rejeitar o pecado, temos que agradar a Deus em tudo. Temos que agradar a Deus, gente. Vale mais agradar a Deus do que agradar o homem. A palavra de Deus fala: se o homem largar a sua mulher, a não ser por causa da traição, e se casar com a outra, comete adultério. Mas o que casar com a pessoa repudiada, desquitada e separada, também comete adultério. Então muitas pessoas falam assim: mas Deus não quer ninguém sofrendo. Nossa, que não sei o que é isso, porque fulano você casou de novo, hoje é feliz. É mentira do capeta, isso é engano de Satanás. Deus não agrada de casamento de pessoa divorciada. Glória a Deus. Porque isso é um pecado gravíssimo diante de Deus, é um pecado.
marido morrer, mas de sorte que será chamada adúltera se o marido dela estiver vivo, se ela se envolver com outro homem. Muitas vezes Deus ele permite um casamento de pessoas divorciadas, Deus permite pela insistência, porque a pessoa está insistindo, mas não é do agrado dele. A pessoa fica pedindo tanto, a pessoa fica insistindo tanto, Deus ele permite, mas só que no último dia a pessoa vai perder a salvação. Vai perder a salvação, porque Apocalipse, capítulo 22, no versículo 15, fala: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os afeminados, os tímidos, os mentirosos, os fofoqueiros, os que prostituem. Está vendo aí? Deus não agrada, Deus ele permite pela insistência, mas Deus ele não agrada de casamento de pessoa de você. Mas Deus não quer ninguém sobre, a pessoa já envolveu com outra pessoa lá, já tem outra família, já tem filho. Se você quiser ter sua salvação, você vai ter que esperar Deus fazer alguma coisa. Agora, se você quiser, vai adulterar para lá, o problema particular é seu. É você que vai ter que dar conta de si mesmo no último dia. Porque conhece a palavra e ainda não errar. Porque Deus ele abomina esse negócio de dormir junto sem casar. Eles falam que vai que é juntado com fé é casado. Isso é mentira, hein? É mentira, hein? Você está fornicando. O sexo ele foi projetado por Deus para ser praticado dentro do casamento. Fora do casamento é pecado mortal. É pecado gravíssimo. É uma maldição. Isso traz maldição na nossa vida. Isso traz maldição na nossa casa. Isso traz maldição na nossa família. Isso traz problema de saúde. Isso traz miséria. Isso traz morte espiritual. Isso traz vergonha. Traz humilhação. Traz derrota. Traz fracasso. O pecado, ele nunca fez bem para ninguém. E não sei por que a pessoa fica pecando. Se o pecado doesse, ninguém pecava, né? Não dói na hora, mas dói depois. Uma vez eu estava olhando uma frase no Facebook, é verdade. Pecado é a mesma coisa de comprar no cartão de crédito. Você passa agora, o cartão você passa agora e você paga depois, né? O pecado você pratica agora e paga depois. Quando o preço vem, quando a boleta chega, quando a lista chega de tudo que você fez de errado, aí você vai ver na hora de pagar. Vai pagar! José não aceitou o adultério. E por causa disso, ele caiu nessa situação difícil. Como é que pode uma pessoa que está servindo a Deus, que é fiel a Deus, vai parar atrás das grades, sem estar devendo nada? Será que ele fez alguma coisa escondidinho? Não é? Nós temos abaixo de Paulo e Silas também, que expulsou o demônio daquela mulher que tinha um espírito de adivinho. Eles apanharam na praça pública, foram jogados atrás das grades. Depois você lê Atos dos Apóstolos 16. Eles não estavam devendo nada, só pelo fato da libertação daquela mulher, eles foram presos. Eles caíram atrás das grades, sem estar devendo nada. Está vendo? Jó passou por situação difícil. A Bíblia diz que Jó era homem íntegro, era homem reto, ele se desviava do mal. Mas, por causa de uma pequena brecha que Jó deu para o inimigo. Sabe o que foi a brecha que Jó deu? O medo. Todo mundo um dia que é rico tem medo de ficar pobre. Não tem ou não tem? Tem medo de ficar numa pior. Por isso que rico é miserável. Não gasta nem para comer. Rico é uma miséria. É ou não é? Não gasta nem para comer, não tem saúde. Porque tem medo de cair na ruína. Tem medo de cair no pior. Eles andam de carro importado de 200 mil. Eles usam internet de 2, 3 mil reais. Eles usam um celular de 5 mil. Eles usam relógio de 3 mil. O condomínio da casa deles, do apartamento deles, é 5 mil reais. Mas morrem com problema de saúde porque não alimenta bem. Eles gastam isso tudo aí que eu falei com você. Mas ele defrauda o funcionário. Ele deixa de pagar o INSS para o funcionário. Ele deixa de pagar o fundo de garantia. Na hora que o funcionário sai, ele mete a mão na certa do funcionário. Ele tira do funcionário para resolver o prazer. Mas a Bíblia diz que o salário dos trabalhadores estão clamando diante do Senhor. Está vendo aí? Então, isso é muito sério. Ele pode tirar de quem ele quiser tirar, mas um dia ele vai ter que pagar o prejuízo que deu no próximo. Ainda vai se tocar em salário de
trabalhador, de um pobre, de um necessitado. Ele tem vida de luxo, mas ele defrauda os outros. Não adianta nada. A pessoa tem muitos recursos, mas pisando os pequenos, deixando de pagar o salário do trabalhador corretamente. Isso é um pecado gravíssimo nos olhos do Senhor. Outro pecado, vou mostrar para você outro pecado. É a pessoa está defraudando a Deus no dízimo. Malaquias 3:10, a Bíblia disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois disso, fazem prova de mim. Está vendo aí? De tudo que a gente ganhar, temos que devolver o 10% da casa do Senhor. E uma vez que a gente não está devolvendo o 10% da casa do Senhor, a gente está roubando de Deus. E a Bíblia diz que os que roubam também vão ficar de fora. Então, presta bastante atenção: a pessoa que não devolve o dízimo está debaixo da maldição. O devorador faz uma boaça. Quem quer receber bênção tem que ser dizimista. Ainda mais numa crise desta. Ainda mais que estão fazendo uma lei para cortar o direito dos trabalhadores. Eles estão querendo tirar a obrigatoriedade do INSS, do Fundo de Garantia. Estão querendo tirar da pessoa ter férias, da pessoa ter 13º, porque as empresas pagam, algumas pagam porque é obrigatório pagar. Mas só que eles estão querendo criar uma lei. Agora assim, se o patrão tiver controle de pagar, bem, se não tiver, ele não vai pagar. Se quiser continuar, vai ter que ser assim. Aí às vezes a pessoa, para não ficar uma pior, ela aceita diminuir o salário. Se você quiser ficar aqui, nós vamos ter que diminuir o seu salário. Não é assim? É assim, está assim agora. Então, com esse novo governo aí, ele está criando essas leis para deixar de ser obrigatório. Então nós vamos orar, sabe para quê? Para eles não cortar, se cortar já é. Eles estão querendo cortar Bolsa Escola, Bolsa Família, eles estão querendo cortar É Minha Casa Minha Vida, eles estão querendo cortar. Eles estão querendo cortar muita coisa. Eles estão querendo cortar a escola integrada, estão querendo cortar aquele negócio ProUni, FIES, aquele negócio faculdade, que a faculdade meia bolsa, está querendo tirar tudo. Se a gente não orar, gente, nossa vida vai procurar. A gente tem que orar. A Bíblia manda nós orar pelas nossas autoridades. Porque se eles criarem uma lei lá e for aprovado, quem vai ser prejudicado? Vai ser nós. E sempre a corda, ela arrebenta do lado mais fraco. Então, em vez de você ficar preocupando com a vida de um, com a vida do outro, dando conta do pecado dos outros, por que você não vai dobrar seu joelho no chão, vai orar pela salvação das almas? Por que você não vai orar pelas autoridades? Por que você não vai orar pela sua família? Por que você não vai orar pelo seu casamento? Por que você não vai orar pela sua vida financeira? Por que você não vai orar pela sua vida espiritual? A palavra de Deus fala: aqueles que estão na carne não poderão agradar a Deus. Quer receber a bênção de Deus? Quer morar no céu? Sai da carne, porque Jesus está voltando. Sai dos braços do amante, sai do adultério. Se você está morando junto sem casar, se vocês dois for solteiros, dá tempo de casar. Agora, se você está morando junto com alguém que você acha que está, você vai sair fora logo, porque senão você vai pagar o preço pelo seu pecado. Porque o pecado traz vergonha, o pecado traz derrota, o pecado traz destruição da nossa vida. O pecado destrói a nossa vida espiritual. A mentira é uma coisa terrível, gente. Às vezes a pessoa compra na mão de Deus e o mundo. Aí na hora que liga para ela, se for o cobrador, fala que não estou aqui não. É assim ou não é? Passa vendedor de panela, vende tapete, forro de cama, é ou não é? Vende sapateira e compra tudo. Aí na hora que o cara bate no portão para cobrar, fala que eu não estou aqui não. Fala que eu mudei. A mentira do capeta. Quer receber a bênção? Tem que largar a mentira.